Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Misael, sou aspirante do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia e, seguindo a regra que o capitão André aqui à mesa disse, eu não falo em nome da corporação, eu falo, na verdade, na condição de cidadão, capaz de refletir sobre as contradições da sociedade na qual está inserido. Apesar de que tem sido colocado que os militares, os policiais militares, os operadores de segurança pública, eles são incapazes de refletir sobre a realidade na qual eles estão inseridos. Inclusive, nos é colocado até que nós temos um traço anti-intelectual, ou seja, nós somos apenas soldados, no sentido lato do termo, que apenas cumprem ordem. Eu acho que, então, um seminário como esse, também a possibilidade de uma quebra de paradigma, de dizer que não somos, na verdade, apenas aqueles que cumprem ordens de maneira crítica, que têm a capacidade de refletir, de se entender enquanto cidadãos, enquanto pessoas que, num determinado lugar de fala, enquanto atores sociais, sofrem as mesmas mazelas que aqueles outros que estão do outro lado. Porque quando eu me posto numa esquina, a minha condição não está colocado na minha testa que eu sou operador de segurança pública. Eu sou visto, antes de tudo, como negro. Ao adentrar os espaços, como o Kleber bem disse, numa loja de departamento, o olhar do outro diz exatamente quem eu sou. Então, é nesse sentido que isso aqui também é a possibilidade de quebra de paradigmas. A mesa que a gente vai discutir aqui agora, na verdade, é uma mesa extremamente incômoda. Por que ela é incômoda? É uma mesa que vai tratar sobre violação dos direitos humanos nas corporações policiais. Sentido lato, a gente poderia dizer nas guardas municipais, né, no sistema de justiça criminal, enfim, em todos esses espaços. E por que eu estou dizendo que é incômodo? E é uma reflexão que eu gostaria de fazer já, eu gostaria de falar depois, mas vou falar logo no início, então, é uma provocação. A gente sabe que, historicamente, no Brasil, as principais agências de violação dos direitos humanos são as corporações policiais. Isso é quase que um consenso, ou não? Então, quem viola direitos humanos no Brasil, claro que representando o Estado, são as corporações policiais. Então, a provocação que eu faço de início, a reflexão bastante incômoda é: por qual razão a sociedade, e aí eu vou dizer segmentos da sociedade que historicamente são alvo da violação de direitos humanos cometido pelas polícias, deveriam se preocupar com a violação dos direitos humanos dentro das corporações policiais? Esse é o primeiro questionamento que eu faço. E, a partir disso, eu quero conduzir para uma reflexão de que é preciso, sim, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, se preocuparem com a violação dos direitos humanos dentro das corporações policiais que os seus membros sofrem. E por que isso? A gente sempre fala, quando a gente fala de violação, do ponto de vista semântico, a gente vai lembrar também de violência. De que violência é essa? A gente lembrar sempre que violência, ela tem que ser colocada de maneira polissêmica. Não há uma violência, existem violências. Porque se nós não tivermos esse olhar, nós não vamos conseguir apreender e compreender esse fenômeno, na verdade, que atinge as pessoas que estão para além da gente. Ou seja, é a possibilidade, quando a gente pensa numa perspectiva de violência, de ter empatia com a dor do outro. Nesse sentido, eu quero convidar vocês a olhar para dentro das instituições policiais, para as corporações policiais, e entender, sobretudo, a trama simbólica que se constrói dentro dessas instituições, que são caracterizadas pelo que os estudiosos chamam de insulamento, de isolamento social. Em que medida? Quantos dos senhores e das senhoras, na verdade, sabem o que ocorre dentro dos quartéis e das corporações policiais? Não sabem. Ou seja, de maneira quase que estratégica, o processo de conformação dos aparelhos policiais, das corporações policiais, distancia as polícias daquele que é
o seu cliente final, que é a sociedade. E por que isso ocorre? É interessante quando a gente vai falar sobre direitos humanos, é o seguinte, o processo de formação histórica dos direitos humanos, ele surge justamente contra a tentativa do Estado ser o principal violador de direitos humanos. Isso é bom a gente observar pelo seguinte, dentro dessas instituições, você tem, quando ocorre uma violação de direitos humanos desses membros dessas instituições, você tem uma instrumentalização e quase que uma perspectiva didática de legitimação da violação de direitos humanos para além das fronteiras dessas instituições. Porque os membros das corporações policiais, na medida em que eles aceitam, e por que eles aceitam a violação dos direitos humanos? Não há como a gente deixar de pensar que, independente de ser uma instituição militar no sentido estrito sensu, mas é bom lembrar que as corporações policiais, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, ela é tão militarizada quanto as polícias militares. E, nesse sentido, uma das características das instituições militares e do militarismo é o que a gente pode chamar de uma tentativa de diluição da subjetividade dos sujeitos. Ou seja, na medida em que essas pessoas não são vistas nas suas singularidades, nas suas diferenças. E aí eu quero chamar a atenção, porque todas as vezes que a gente vai discutir violação de direitos humanos nas corporações policiais, a gente sempre tem a tendência a recorrer a mecanismos jurídicos como uma possibilidade de barrar a violação desses direitos humanos. E as associações de policiais, os policiais nas suas queixas juntos às ouvidorias, ao Ministério Público, insistem nisso. E eu agora, a partir de 2 exemplos muito concretos, eu vou dizer para vocês que isso é uma falácia. A lei, na verdade, dentro dessas instituições, a possibilidade de modificação de práticas, ela é extremamente inócua. Exemplo, o último concurso da Polícia Militar da Bahia e o último concurso do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o edital, garantia e garante a participação de transexuais. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? O que é essa cartilha? Um grupo de trabalho se reuniu e, a partir da constatação, tenho 5 minutos, a partir da constatação de que determinados atores sociais, no modelo de segurança pública existente no Brasil, eles eram violentados cotidianamente pela incapacidade das instituições policiais de perceberem a singularidade dos seus modos de vida. Exemplo, cadeirantes, travestis, homossexuais, e essa cartilha, ela foi feita em 2013. Se vocês tiverem a oportunidade, entrem no site da Senasp e baixem. Do ponto de vista daquilo que os movimentos organizados desses atores sociais exigem, ela é perfeita. Inclusive, chega ao requinte de dizer que as travestis, elas não devem ser conduzidas, elas devem ser abordadas, na verdade, por policiais militares, por mulheres, e não podem ser, caso cometam crime sendo conduzido, ficar entre homens, no sentido de proteger os seus corpos. Ou seja, isso parece até um outro mundo, né? Para a gente que quer uma polícia democrática, que respeite as diferenças, fantástico. Isso foi disponibilizado para o Brasil inteiro. O ano foi 2013. Nós estamos em 2018. Eu gostaria de saber aqui dos policiais militares aqui presentes se conhecem essa cartilha. Levantem a mão, por favor. Quer dizer, conhece. Agora sim, desde quando os nossos manuais, né, os nossos POPs, planejamentos operacionais padrão, contemplam essa discussão do ponto de vista do trato dessas populações. Ou seja, então, a gente tem um certo feitiço pelo direito, pela normatização, achando que ele vai resolver, e no caso das instituições policiais, que ele é capaz de modificar comportamentos arraigados. Então, eu, na verdade,
falei do incômodo inicial de falar, de tratar dessa situação de violação dos direitos humanos nas corporações policiais, e procurei daí essa outra vertente no sentido da reflexão. Por que eu digo isso? Ontem eu fiz a seguinte afirmação: as instituições policiais não vão, sobretudo as militares, não vão mudar as suas práticas por si só, porque ninguém muda aquilo que dá sentido à sua vida. Ser militar, na verdade, é a possibilidade da construção de uma identidade que um sociólogo norte-americano muito conhecido, né, Irving Goffman, fala sobre instituição total. Guardando as devidas proporções e por uma aproximação, alguns dizem que as polícias não podem ser tratadas como instituições totais, e sim os manicômios, as prisões, mas as instituições militares são instituições totais, sim. E por que são instituições totais? Porque, antes de tudo, nós nos percebemos como militares. Todas as outras identidades que nós construímos ao longo da nossa vida, elas são quase que subsumidas por essa perspectiva de sermos militares. Então, ou a gente, ao operar no sentido de fora para dentro, de tentar mudar essas instituições, compreende essa singularidade, ou a gente vai, na verdade, ficar patinando e achar que pela via jurídica, porque o Brasil tem um fetiche por leis, que é possível mudar essas instituições dessa forma. Então, mais uma vez, eu gostaria de dizer e faço um apelo que a sociedade civil organizada, ontem, inclusive, quando eu falei, alguém, no fundo, ficou incomodado. Como é que a gente vai fazer isso, se aproximar? Tomem de assalto as corporações policiais. Porque os mecanismos existentes dentro delas, para a manutenção do status quo, é extremamente eficiente e perverso. E não permite que aqueles com visão progressista avancem e possam fazer tentativas de mudança. E, nesse sentido, como socialista que sou, eu ousaria até dizer marxista, não dá para a gente implodir um sistema de fora. Não dá. Vai ter que implodir o sistema de dentro. E, nesse sentido, os policiais antifascismo, eles cumprem um papel fundamental que Denilson volta e meia fala de pontes. Não adianta. Ou a sociedade compreende que é preciso mudar as instituições policiais de fora para dentro, mas também contando com aliados dentro dessas instituições que possam propor um outro modelo de segurança pública, ou nós estamos fadados ao fracasso. E, para encerrar, eu vou falar de um relato que eu tive em 2001, rapidamente. Na greve de 2001, eu estava participando de um debate no SEAS, onde tinha um professor, inclusive, dessa casa, que disse o seguinte: eu não apoio greve de policiais armados, de soldados eu não apoio, de forma nenhuma. Um marxista disse isso. Eu terminei, esperei ele terminar de falar, e fui. E disse: professor, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: em 1922, durante a Revolução Russa, só foi possível, na verdade, ela ocorrer quando os soldados, o exército, tomou consciência da sua condição de povo e pôde, na verdade, contribuir para a perspectiva da Revolução Russa. E perguntei-lhe o seguinte: professor, lá no final do manifesto do Partido Comunista, diz o seguinte: trabalhador de todo o mundo, univos. Não tem uma vírgula dizendo assim, com exceção dos policiais. Muito obrigado.